Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, que season finale foi esse? Tanta ansiedade, tantas teorias, tanta espera. E os caras conseguem nos surpreender mais uma vez com um episódio perfeito, sensacional, absurdo. Eu nem sei qual adjetivo usar. Bora lá trocar uma ideia sobre esses episódios. E fica o aviso. Vai ter spoiler, não tem como falar desses episódios com tantos detalhes aí sem ter alguma coisa de spoiler. Então se você não viu o episódio ainda, para aqui na vinheta e volta aqui assistir o vídeo depois. Se não, vamos lá! Mano, valeu a espera, de cara eu já digo isso. 2 episódios absurdos, com certeza na minha opinião, os 2 melhores episódios da temporada, junto aí com aquele primeiro e com o 8º que foram incríveis também. Então, a 5ª temporada acabou fechando, sendo uma temporada sensacional, com muito mais coisas positivas do que negativas. E o final mais épico de todos. Cara, nós já vamos falar mais sobre isso. Agora, se você é novo aqui no canal, quero te pedir para me dar a honra de se inscrever aí, deixar seu like aí, que é muito importante para dar aquela força pro canal, e ativar o sininho aí para receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Você já tá aqui comigo no canal há um tempo? Tamo junto e bora pra mais um. Mano, eu tô tendo uma sequência de arrepios absurdas desde que eu assisti o episódio até agora, mano, de falar dele e das coisas todas que foram reveladas. Vamos começar falando do episódio 9, Forgetting Sarek Mort, que trata exatamente daquilo que a gente já tinha visto no Cold Open, naquele vídeo musical que eles lançaram, que depois eles acabaram apagando, então acabou sendo um erro deles mesmo, né? Entregou um pouco mais ou menos do que seria a ideia da separação do Rick e do Mori. E é o que acaba acontecendo, né? Esse é o episódio da ruptura da dupla e é um limite, na verdade, é um estouro de algo que já vinha acontecendo durante as outras temporadas, principalmente depois que a gente vê o Mori começar a ficar mais inteligente e mais independente. Então, ele não aceita todas as atitudes do Rick. Esse episódio deixa bem claro quantas vezes o Rick já foi ruim com o Mori. Em vários momentos ali o Mori faz alguma referência a isso, diz que ele vai prender ele na Matrix de novo. Lembra da Matrix? Lá daquele episódio do Shai Pooper da 4ª temporada, que o Rick prende aquele cara que usou o vaso sanitário dele no outro planeta. Então a gente vê que o Rick tem esse lugar que ele mantém o corpo ali e joga a mente da pessoa para outro lugar. E ele fez isso com o Mori muitas vezes, pelo jeito. O Mori também diz que é insuportável você ouvir por mais de 80 mil vezes o quão substituível você é. Mano, esse episódio foi fundo nas paradas. Como a gente já tinha visto no Cold Open, ele tava lá visitando os lugares que o Rick tinha deixado alguma bagunça ou causado algum problema e ajudando a galera. Tem referência ali a Moana, a outras coisas. E isso mostra essa dualidade que o Mori tem, né? Afinal, ele tem um coração bom, é um menino bom, o nosso Morizinho, mas ao mesmo tempo ele conviveu e foi basicamente criado pelo Rick. Isso vai fazer muito sentido mais pra frente. Então ele também tem aquele gênio mais genocida do Rick, como a gente viu lá no primeiro episódio, por exemplo, dessa 5ª temporada. Cara, o Rick, pra zoar com ele, então, pega lá aqueles 2 corvos, naquela roda de coisas melhores que o Mori, e começa a treinar eles. E o Mori fica mal, fica puto. É claro que o Rick tá fazendo isso pra zoar o Mori, mas mais pra frente a gente vê que a parada acaba indo muito mais longe. E o Mori deixou cair aquele líquidozinho de portal na mão dele, o que interligou ele com um cara que tá num hospital psiquiátrico, que até no vídeo eu falei quem que será que poderia ser, será que talvez poderia ser o Kyle? Vou entrar mais fundo nisso num outro vídeo, galera, porque eu ainda acho que pode ser o Kyle. Mas aqui na história a gente viu que o nome dele é Nick, e segundo ele conheceu o Rick num dia num bar e acabou indo parar ali na garagem. Então ele mexeu numas coisas do Rick. Mas cara, ele sabe muitos detalhes sobre a garagem do Rick, sobre as coisas que o Rick é capaz e tudo mais. Então, mano, tá muito suspeito esse cara aí. Eu acho que a ligação dele é maior. Pois é, cara. Então, nessa separação total, o Mori acaba querendo conhecer o Nick. Ele vai lá buscar ele nesse hospital e eles ficam putos juntos. Vão na garagem, destrói, detonam tudo lá. E aí o Mori tá curtindo, mano. Só que aí ele olha pro cara e fala, cê é louco, mano. O cara é maluco, não dá. O cara passa dos limites. E, mano, a animação desde o episódio 9 até o 10, tô focando no 9 agora. Caraca, mano, ficou muito foda. Nossa, o Morizinho é foda, cara. O bicho mete o braço ali e resolve a situação daquela maneira que vocês viram ali, metendo um portal no outro.
absurdo, velho. Enquanto isso, o Rick tá lá, ele ficou um pouco puto ali com os corvos, porque eles tentaram meio que dar uma liçãozinha de empatia nele, então ele ia soltar eles num planeta que tem mais de 40 milhões de espécies de aves desenvolvidas e tudo mais, e vai vazar. Só que essas aves acabam puxando o Rick pra lá, elas são realmente inteligentes, né, e desenvolvidas, e acabam meio que dando uma lição de moral ali nele, entrando na mente dele, pra que ele aprenda essa lição de empatia e tudo mais. E o Rick acaba virando aficionado por corvos, ele entende uma nova filosofia de vida, uma visão diferente, de todos os tipos diferentes de visão, de mundo e de vida, mesmo ele tendo passado por tanta coisa, nunca tinha tocado nele dessa forma que tocou ali, é o que a gente percebe, né? Ele até encontra o Morty ali depois, ajuda ele, mas ele tá muito fixo nessa ideia de Rick e dois corvos, nessa nova filosofia, tudo que ele tem para aprender com eles. Depois de ele ter aprendido essa lição de empatia, ele quer explorar, quer juntar, porque ele percebe que a relação dele com o Morty é tóxica, como ele mesmo diz. Então é o Rick tendo insights aí de crescimento, desconstrução e reconstrução, junto com dois corvos, né, no maior estilo aleatoriedade inteligente de Rick and Morty. Ah, mano, é sacanagem, o que o Morty chorou nessa temporada, né? E aí nesse último episódio a gente vê ele chorando naquela tristeza de novo, e é legal como na animação eles conseguem pegar muito bem, expressar muito bem essa dor, esse sentimento do Morty ali, né? Com o Rick realmente indo embora, deixando ele sozinho, e assim acaba o episódio, cara. Então é o episódio dramático de Rick and Morty com a maior qualidade de animação, de roteiro, de andamento, de ritmo. O episódio é sensacional, mas quem diria que ele seria apenas uma preparação para algo muito acima de sensacional, que é o episódio 10. É, mano, e no último episódio, Rick, Murray e Jack, que vai com certeza ficar marcado aí na história de Rick and Morty por tudo que a gente vai conversar a partir de agora. Cara, começa já com o Rick todo diferentão, já totalmente dominado ali pela parada dos corvos, e assumiu um alter ego, uma personalidade de um homem corvo. Então é o Rick Corvo, como é chamado ali mesmo. Eu fiz um vídeo sobre qual poderia ser a referência de corvo dele nesse episódio, e meio que é uma mistura de quase todos eles. A roupa dele, o estilo, é uma mistura mesmo do Bloodborne com aquele anime Vampire Hunter D, muito da hora o chapeuzinho e tudo mais. E cara, ele ficou mortal, a gente vê o Rick em ação, detonando ali com todo mundo, mostrando toda a sua força. Eu vou te dizer que eu preciso de qualquer coisa que seja uma camiseta, alguma coisa com o Corvo Rick. Eu achei ele muito bom, o Rick Corvo, né? Sensacional, cara. É triste a gente ver que ele encontra com o Morty, meio que caga pro Morty ali, ele explica que a relação deles não era legal, o que eles tinham era tóxico, e que ele tá tentando crescer enquanto indivíduo e aprender com os corvos, o que é muito foda vindo do Rick, né? A gente já vê que ele tá tendo uma evolução nas últimas temporadas, né? No episódio do ABC da Beth, depois no episódio do clone da Beth, até com o Morty, com a Summer, ele deu uma evoluída em vários aspectos, mas aqui realmente ele quer avançar essa evolução para um outro nível, e então realmente isso o Morty não pode proporcionar para ele, porque ele mesmo diz que não via o Morty como um parceiro, como um ajudante, ele simplesmente via ele como uma peça descartável, como todos os Ricks veem os seus Mortys, né? Fizeram uma abertura nova pra Rick and Morty, sensacional, toda de anime. Cara, eu amo animes, então curti demais. E quando volta a gente já vê mais uma referência do Rick. Quando ele abre aquele manto dele, solta vários corvos, eu já lembrei na hora do Itachi lá do Naruto. Quando o Rick tá sendo atacado ali pelo Pucifer, né, e aparece o Morty do nada, ele acaba, puff, aquele jutsu de transformação e vira um toco de madeira. Todo mundo que assistiu Naruto aí sabe que isso acontece milhares de vezes no anime, eu achei muito massa. E aí o Morty vem, né, mais velho, tá com uma aparência de 40 anos, quando eles têm uma conversa ali muito foda. O Rick não dá muita moral, ainda fica brabo com ele chama o Rick pra ir pra casa de novo, e o Rick não vai. Mais pra frente a gente vê o que aconteceu, né? Que na verdade o Morty tinha tomado um líquido de envelhecimento para tentar chantagear o seu avô. E essa é a conexão que vai levar ao começo do momento mais foda do episódio. Então, cara, o Rick Corvo tá num monte de guerra ali com corujas, com espantalhos, ele tem um arqui-inimigo que é um espantalho do mal mesmo. E aí o Rick descobre que os corvos não eram tão fiéis assim a ele, fica puto, não faz mais sentido, e ele volta pra casa e já encontra o Morty daquele jeito. Ah, e tem um detalhe que
eu tinha esquecido, quando o Rick vai embora lá no episódio 9, ele deixa a arma de portais com o Morty. Isso é um momento bem importante, que a gente vê como o Rick realmente quer se desligar de tudo aquilo ali, de como a parada dos corvos realmente tocou ele. Então ele descobre que o Morty comprou aquele líquido na Cidadela, e a Cidadela ele faz um portal e diz, vamos logo pro episódio da Cidadela. E eu assistindo, o Evil Morty, Cidadela, cara. Mano, eu enlouqueci, porque... porra, a gente tá esperando pra ver um episódio da Cidadela, desde lá daquele episódio incrível da terceira temporada, e aqui a gente já volta a ver a Cidadela ali, toda naquela pegada fascista, que a gente sabe que o Evil Morty é o presidente, né? Mas tudo tão bonito, o Rick fala, nossa, tá tudo novo, o Morty explica pra ele que agora tem um Morty presidente, o Morty é fãzinho dele, lógico, né? Porque o Morty gosta de ver outros Mortys que conseguiram alcançar coisas legais, é uma coisa que toca o ego dele. Mano, e a animação, cara... ah, velho, sério, a animação desses 2 episódios ficou absurda. Eu venho elogiando a animação da 5ª temporada toda, porque realmente é a melhor de todas, mas esse episódio 10, principalmente, matou tudo, quebrou tudo, velho. É a melhor animação de Rick and Morty, uma das melhores animações que eu já vi. Antes de eu entrar nas complexidades do roteiro, eu preciso elogiar esse roteiro. Que é isso, meus amigos? Que roteiro foda! E os escritores, diretores, autores do final de Game of Thrones aprendessem um pouquinho com os produtores aqui de Rick and Morty. Porque, cara, Rick and Morty tem muita teoria no mundo inteiro. Então pra você conseguir surpreender depois de tantas teorias, é muito difícil. E os caras conseguiram. Os caras falaram, vocês querem carne? Vocês querem respostas? Pum! Toma a resposta, toma tudo. A forma deles surpreenderem foi respondendo tudo nesse episódio. Vamos por partes, galera. E pra começar falando bem disso, quando o Morty chega lá pra ser reconstituído a sua idade, já que ele tinha 40 e ele precisa voltar aos 14, ele entra numa máquina que basicamente divide ele em partes, né? A idade dele separa, ele volta até 14 e ainda vem uma versão de 26 dele. Que é muito massa. Cara, essa cena é muito massa, eu não vou entrar em detalhes nisso agora, porque eu quero fazer mais vídeos falando desses momentos da Cidadela principalmente. E aí eles são chamados ali pra jantar com o presidente Morty, né? Chamado de presidente Morty. A gente já vê que o Rick já sabia que ele era do mal e ele cagou pra isso, porque ele fala, quando ele se revelar do mal, a gente vaza. Eles chegam, o presidente Morty tá lá todo carismático, né? Como ele sempre foi, como a gente já viu no episódio da eleição. E ele começa a fazer as revelações, galera. Como, por exemplo, aqui na verdade o Rick construiu a Cidadela. O Rick C-137 foi um dos idealizadores, né? Ou talvez o cara que realmente construiu, criou o projeto para fazer a Cidadela. Aí já vem uma grande revelação, né? Apesar que eu já tinha até falado em outros vídeos como ele foi convidado para fazer parte do conselho, era muito provável que ele tinha realmente alguma ligação com a origem da Cidadela. Mas não para por aí, porque o Evil Morty tem uma espécie de dispositivo que você coloca e mostra todas as memórias, mais ou menos como aqueles que o Rick criou, ou como a penseira lá do Harry Potter. Ele coloca no Morty para que o Morty veja qual é o verdadeiro objetivo deles na Cidadela. E aí vem cenas... ó, dá pra fazer muita teoria das coisas ali, mas basicamente a gente descobre que o Rick não é infinito. Ou melhor, ele até é, existem universos infinitos, mas existem vários universos que são infinitos. E a gente tem essa curva finita central, que como eles explicam, coloca um muro nesses universos em que o Rick é o homem mais inteligente do mundo. E eles estão todos presos, digamos assim, nesses universos. E basicamente, galera, os Morty são criados. O próprio Rick fala isso depois. Então, eles são criados e colocados lá nas suas realidades com os Ricks. O que tá acontecendo, mano? E o grande plano do Evil Morty, galera, acabou por se revelar diferente do que a maioria das pessoas pensavam. O Evil Morty, pelo que se deu a entender, nada mais é do que um Morty, realmente um Morty muito inteligente. Não fica claro se ele realmente tem alguma ligação com o Rick C-137 ou não, mas o objetivo dele com o Rick C-137 não era nada pessoal. Foi o Rick C-137
que desenvolveu o controle dimensional da cidadela e também essa barreira, essa curva finita central. Então ele saberia como destruir. O que o Morty quer é fugir dessa curva, ele quer vazar dessa curva, e então ele desenvolveu, com a ajuda do cérebro, da digitalização do cérebro do Rick, um dispositivo capaz de enviar ele para fora disso. E a gente vê que ele consegue, né? Mas logicamente que ele acaba deixando um mistério no ar. Ele fala que ele é chamado de ruim, e todos os Mortys que acabam se cansando do Rick, desse Rick infinito que só usa eles para sair em aventuras e tudo mais, criam eles para isso. Então os que acabam se cansando disso são chamados de ruins. E se um dia o nosso Morty se cansar também, ele também vai ser chamado de mal. Cara, a gente vê que o Rick acaba liberando ali pro Morty acessar as memórias dele, ver toda a história que tinha no cérebro dele. E mano, aqui a gente tem um show de cânone derramado, toda a origem do Rick explicada. A gente vê que aquela história toda que ele disse que tinha sido fabricada sobre a morte da família, na verdade, era verdade. E tudo que isso causou na vida dele, o momento que ele cria a arma de portais e ele sai por aí. Cara, ele mata muitos Ricks durante a vida dele, mas muitos mesmo. E a gente vê que tem essa ideia de cidadela já, esse símbolo que a gente via ali de união entre os Ricks já há muito tempo, e o Rick acabou com vários desses grupos em busca do Rick que tinha matado a sua família. Ele queria essa vingança. Mas a gente vê no decorrer ali que ele vai ficando cansado, e até que chega um momento em que apresentam um projeto para ele de criação dessa cidade, e ele é que fica o responsável de criar, baseado no que o Morty falou. Eu vou fazer vídeo entrando detalhadamente nessas coisas aí, mas aí por fim a gente vê então que o Evil Morty consegue chegar no outro lado da curva finita, onde existem infinitas possibilidades, e lá o Rick não é o homem mais inteligente do mundo. Evil Morty aperta na arma de portais e o portal é amarelo. Então já é tudo diferente nesse outro lado da curva finita. Ficou um cliffhanger absurdo. E a gente vê que o nosso Rick e o nosso Morty estão junto com o pessoal ali do restante da cidadela que ele conseguiu desprender, mas que eles estão sendo puxados. Até dá a impressão que o Morty foi puxado e não conseguiu voltar. Então ficou assim. Como que vai continuar a série daqui pra frente agora? Será que poderemos ter uma guerra travada entre esse lado da curva e o outro lado da curva? Cara, as possibilidades que já eram infinitas ficaram ainda mais infinitas porque outros infinitos foram adicionados. Pra fechar, eu quero falar da trilha sonora, que ficou de arrepiar. O episódio todo, desde o 9 e o 10, o 9 tem a música Borrow Time lá, que ficou muito bonita, em português também, original, feita pro programa. E aqui no episódio 10, toda a trilha sonora é incrível, e principalmente o Damage Code, a música no final, tema do nosso Evil Morty, tocando como se fosse uma sinfonia, uma orquestra tocando ela. Cara, só tem que aplaudir a equipe de produção de Rick and Morty. Uma equipe talentosa, guiada por esses dois gênios chamados Dan Harmon e Justin Roiland, para criar a melhor animação da história. Enfim, cara, vamos falar muito disso ainda. Esse vídeo ficou até longo, peço desculpas aí. Vou fazer mais vídeos falando sobre esse episódio aí, sobre essa quinta temporada. Obrigado pra você que ficou comigo até agora, você que acompanhou todos os vídeos nessa jornada aí dessa quinta temporada. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cê sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.